E aí, pessoas, tudo bom? Novamente, a gente vai gravar um episódio do Standard básico, né? Aquela série que eu vou falar para dar uns toques para você entrar no Standard, dúvidas que você pode ter. Sempre convido, então, pessoas que tenham dúvidas sobre o Standard, colocar nos comentários, né? Mandar alguma coisa assim, para falar sobre. Lembrando que essa série, ela é apoiada, né, e patrocinada pela Citadel Hobby Store. Citadel que fica lá na zona norte de São Paulo, tá pertinho do metrô de Santana. Eu sempre gosto de mostrar a fachada da Citadel, que eu acho muito bonita. Mas fica ali pertinho, tá ligado? Você sai do metrô de Santana, vira pra esquerda, daí anda um pouquinho, vira pra direita, e já tá chegando pra lá. Tá bom? Citadel que estará no Liga Fest, tá? Então, 14 e 15 de dezembro vai estar lá no Frei Caneca. Mas então, essa série tem o apoio da Citadel Hobby Store. Eles têm um estoque standard maravilhoso também para você jogar o formato. Bom, no último episódio eu falei sobre a galera que já tem uma pool de cartas e pode começar a jogar o formato, né? Então, eu tenho o hack dos mid-range do Pioneer. Pô, você tem muita coisa para uma base do T2. Eu tenho o Red Prowess do Pioneer, você tem praticamente um deck T2, e por aí vai, sabe? Sobre N bases que você tem que vão te ajudar muito. Mas surge uma dúvida muito óbvia, que é assim, tá, rodar legal, bacana, eu entendi que se eu tenho, tipo, uma Sheldred, eu consigo dar meus pulos, eu tenho uns Takahashi, eu dou meus pulos, eu tenho os ratinhos lá e tal, bacana. E se eu não tenho nada disso? Eu não vou jogar Standard. Tipo, morreu, já era. Não. Saiu agora. Tipo, eu estou gravando isso às 2h26. O artigo saiu às 2 horas. Tá com viço. Tá com cheiro de novo. Tá? Em que eu listo vários decks lá perto dos R$200. Tem alguns que passam, tipo, 205 e tal. Mas tem vários abaixo de R$200. E assim, budget costuma ter duas abordagens. Tá? Ou a gente fala de uma estratégia completamente maluca, nova e tal, e aí as coisas são novas porque ninguém usa. É um jeito. Ou a gente pega decks que já existem e tenta deixar eles mais baratos. Ou mesmo decks que são naturalmente mais baratos. Mas a gente tenta deixar eles mais baratos para entrar nesse budget. Que é o que eu mais gosto de abordar, sinceramente. Eu prefiro, esse deck aqui, um pouco menos de dual, tal, né? Tais coisinhas importantes aqui eu corto. Mas eu ainda tô jogando com o deck, eu ainda tô aplicando o plano de jogo dele, eu começo a manjar mais as linhas de jogo dele, e com o tempo, pego um terreno, coloco aqui, um negócio aqui, pode me emprestar pra jogar um torneio um pouquinho melhor, do que realmente tentar inventar a roda. É uma abordagem minha, que eu usei por muito tempo. E nessa coluna eu tô falando muito sobre isso, tá? Eu falo muito sobre decks que tem como a gente fazer num precinho um pouco melhor, né? Claro que tem variações de cartas, às vezes vai ficar mudando com o mínimo o deck está, mas é muito bom. Um ótimo exemplo disso, na minha opinião, é o Boros Convoke. Ó, eu fiz uma versão do Boros Convoke, né? Que só com forja, tal, etc. R$200. Você tá jogando de Convoke. Mas os caras normalmente usam Jeskai. É melhor? É. Esse splash azul faz diferença. Mas você vai ganhar muito jogo ainda jogando de Boros Convoke Budget. Tá? Você ainda vai ter que aprender sequenciamento, qual bicho fazer primeiro. Eu faço primeiro os bichos, depois o Ordem e viro quando eu tô jogando contra a remoção. Ou não tem remoção, eu posso fazer o Ordem primeiro, depois os bichos, viro, coloco o marcador, aí eu causo mais dano. Essas questões importantes, lembrando assim, a maioria desses decks também tem pouco wildcard rara, então é budget até para arena. E essas questões para mim são muito importantes. Porque, como eu falei, eu entendo que é possível fazer decks completamente fora do meta por menos de R$200. A minha dúvida é sobre o power level desses decks. E quanto mais baixo o power level, mais está exigindo de um jogador. De um jogador que às vezes não tem uma experiência competitiva, e aí tá indo jogar com pessoas, né, que tem mais experiência. De alguém que, por exemplo, tá começando a jogar agora. Né? Tem decks que tem bastante coisa de Foundations, por exemplo. Então tudo isso vai pegando pra que eu prefira que você tenha um deck que tem chance de ganhar. Sabe? Porque eu entendo que, eu tô aprendendo, eu tô pegando a manha ainda das coisas e tal. Eu entendo tudo isso. É que perder é chato. Tá? Então, eu acabo entrando
muito nessa questão de que eu tento fazer versões mais baratas. Tem decks aqui que até estão muito mais perto do ideal, às vezes a base de mana que é mais cara, e eu sempre pego no pack assim, base de mana é a melhor coisa pra você gastar no Magic. Você vai gastar nesse deck, aí você vai usar em outro deck, aí você vai usar em outro deck, aí você vai usar em outro deck. E tudo isso vai quebrar um galho pra você. Sabe? É como se fosse um coringa. Eu prefiro que você tenha que gastar mais na base de mana, e aí depois você pode ir montando outros decks porque você já tem uma base de mana, do que gastando com staples super caras, tendo uma base de mana capenga, e aí a coisa fica um pouco mais complicada. Tá? Mas assim, são vários decks que eu tentei, né, colocar aqui e tem essa base. Então, uma coisa também que acontece muito, vocês vão observar. Eu não lembro se tá com Toxic e com Soldiers nessa coluna, mas assim, desde a época do Toxic, a gente volta a ter, a cada edição tem meio que um tema pra você montar um deck. Então o Toxic foi assim, o Soldiers foi assim, o Auras é assim, sabe? São decks que assim, você tem meio que uma base. E essa base vai te ajudar a... Tipo, comecei aqui, eu joguei o pré-release, peguei um monte de coisa pra base na edição, aí eu fecho o resto e dali a gente vai andando. O começo costuma ser difícil e o começo em qualquer formato é difícil, tá? Sempre que você tem que, vou ter que comprar tudo do zero, ter que gastar um monte, é foda, né? Quanto mais base você tiver, melhor. Então, quando eles colocam uma estratégia inteira dentro de uma coleção, é meio que assim, joguei pré-release, peguei um monte de booster, tô com uma base legal, abri umas coisas bacanas, peguei mais minha premiação, isso aqui eu tenho. Tenho 2 dessa, 3 dessa, 4 dessa comum, tananana. Preciso de pouquinho pra fechar um deck. E dali pra frente a gente vai indo. Aí, de novo, é base de mana, que é a grande preocupação. Esse deck, o Simic Kreb, é muito engraçado. Esse deck, ele era o budget do budget. Ele era o melhor custo-benefício que teria. Aí o talento azul disparou de preço e ele perdeu uma carta muito importante. Mas o resto tá aqui. Tá? O resto tá aqui. O talento verde ficou caro e o bounce que dá peixe ficou caro. Mas antes era o melhor custo-benefício, com certeza. Com certeza. Esse Burn tem um custo-benefício razoável também. Soldiers é legal. Mas assim... Eu indico esses decks pra você que vai entrar. O Lagartos é um deck bem recente, que teve algum sucesso nessa ideia e tal. E aí, Hiratinha, é bom, mano? Valeuzão pelos 24 meses. Mas a ideia é que você possa montar um deck sem gastar muito, e aí vai entendendo o formato. Até porque, assim, Rudá, eu não quero gastar muito pra começar a jogar o formato na minha loja. Tá acontecendo muito agora, por conta do ano que vem, né, ter várias temporadas de eventos T2, uma galera que tá começando na loja. A pessoa às vezes fala, eu não quero gastar fortunas montando um deck, eu não sei se o deck é bom e tal. Cara, pega um desses. Pega o que mais te agrada, com a base que você já tenha. Então, eu tenho só a base Rakdos de terreno. Eu não tenho a Sheldred, eu não tenho as outras coisas pesadas e tal. Monta o Lagartos. Tá? Deck filezinho, tal, você usa a sua base e vai jogando. Entendi como é que o formato funciona, tô jogando o Arena. O Arena é um grande aliado nessas horas, tá? Porque o Arena, por mais que assim, mas o Arena eu vou ter que, jogar draft, pegar as coisas e tal. Ele é um grande aliado pra você ter mais coisa, de uma forma mais barata, poder testar e ir pegando rodagem, sabe? Um problema que às vezes eu vejo é a galera, nunca joguei T2, vou jogar agora. Aí joga 3 eventos e fala, meu Deus, eu não ganho nada, o formato é horrível, nada funciona. Pega a rodagem, joga, vai no semanal, sabe? Vai fim de ano, vai tranquilão. Sabe? Não tem por que se cobrar tudo isso. Então, essas versões budget ajudam muito pra isso. Obviamente o link estará na descrição, tá? Assim como o link da Citadel. Beleza? Então esse foi o nosso segundo episódio. Lembrando, qualquer... queria que você falasse disso e tal, né? No assunto do T2, pode mandar nos comentários. Eu sempre vou dar uma lida. Beleza? Então é nóis. Até mais.